Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou o Léo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ateliê Leonardo Lacerda. No vídeo de hoje, no quadro de modelagem descomplicada, eu trago para vocês a explicação de um acessório imprescindível para o Halloween. Esse é o último vídeo com essa temática deste ano aqui no canal e eu não poderia deixar de trazer algo super especial. Mas para isso eu preciso que vocês repitam comigo. Pelas estrelas da noite e a lua no céu, apareça já a capa do Léo. Então vamos começar, pessoal, a nossa videoaula de hoje aqui do quadro Modelagem Descomplicada. Bom, eu quis trazer aqui para o último vídeo temático do Halloween aqui para o canal o ensinamento da modelagem da capa. Seja ela uma capa de bruxa ou de bruxa, ou até mesmo de vampiro. Eu vou trazer uma variação de gola para vocês utilizarem como capa de vampiro também. Esse esquema de modelagem, ele pode ser feito diretamente no tecido, mas isso vai depender muito de segurança, técnica. Então, assim, se vocês têm mais segurança, podem cortar diretamente no tecido. Agora, se quiserem, né, testar, mudar medidas, aí eu aconselho, falei errado, gente. Eu aconselho, eu recomendo, juntei aconselho com recomendo e virou alguma coisa que nem eu entendi. Mas eu recomendo que vocês façam o molde, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos desenhar a parte da frente da capa. Então, aqui no vértice do papel, eu vou nomear esse pedacinho, esse pontinho aqui, ó, como ponto A. De A para a linha, eu vou descer a medida do ombro, dividida por 2, mais 1 centímetro, tá, pessoal? Então, a medida do ombro, mais dividida por 2, mais 1 centímetro. Ah, Léo, por que você está colocando esse 1 centímetro aí? É para ter uma leve folga, sabe, pessoal? Para que esse decote não fique tão agarrado em volta do pescoço, né? Para ele ser um pouco mais confortável. E vou colocar a mesma medida, então, de A para a linha, metade do ombro mais 1 centímetro, e na linha horizontal eu vou colocar a mesma medida, metade do ombro mais 1 centímetro, para marcar o meu ponto A1. Então, a mesma medida aqui, ó, para marcar o meu pontinho A1. Feito isso, pessoal, eu vou conectar com a minha curva francesa menor o ponto A1 com o ponto A2 para desenhar o decote aqui da frente. Ou seja, pessoal, essa linha aqui que eu estou desenhando corresponde ao decote e esta parte toda aqui corresponde ao centro-frente da peça, tá? Da capa, no caso. Então, vou até marcar aqui, ó, um centro-frente, só para vocês saberem, tá? Do A linha para baixo, vocês vão colocar a medida da capa de vocês. O quanto vocês querem que essa capa, né, tenha de comprimento. Tudo bem que vai depender muito do tecido. Se for um tecido de é, um tecido com uma largura aí, pessoal, de 1,40 m, 1,5 m, não vai dar para ter um comprimento tão grande de capa, tá? Quem quiser capas maiores, longas, que arrastem no chão, aí sem fazer emenda de tecido, por exemplo, aí nesses casos será necessário que vocês utilizem um tecido com duas larguras, ou seja, um tecido que tenha mais de 2 metros de largura, 2,20, 2,30, aí vocês conseguem tranquilamente cortar essa capa, né? Bem longa, bem comprida. Então, opa, bati aqui no tripé. Aqui, de a linha
para o ponto B, eu vou marcar 1,30 m, mais ou menos, tá? O comprimento da capa na parte da frente. Então, de A' para B tem 1,30 m. E eu vou colocar a mesma medida de A1 para B'. A mesma medida, os mesmos 1,30 m. Então, aqui eu tenho o meu ponto. Opa! B', risquei a mesa. Esse é o meu ponto B', tá? E agora, pessoal, eu vou marcar em toda a volta desse raio os mesmos 1,30 m para servir como guia para eu desenhar o raio dessa circunferência. Ou seja, essa capa aqui, ela tem uma característica de ser cortada no godê, né? Ela tem um efeito godê aqui. E godê, todo mundo sabe que precisa descansar. Então, depois que vocês cortarem isso daqui no tecido, né? Depois que recortarem essa medida, precisa deixar esse godê descansar por 7 dias pendurado pela linha do decote num cabide, porque onde tem o fio em 45 graus vai ceder, ele vai ficar bicudo e aí depois vocês vão acertar a barra, tá? É muito importante fazer isso. Bom, então o fio aqui da parte da frente da nossa capa, ele está paralelo ao centro-frente, tá, pessoal? Ele é paralelo ao centro-frente. Então, aqui eu tenho o fio. E vocês vão cortar essa parte. Então, vocês vão fazer o corte, né? Cortar 2 vezes. Uma para o lado direito e outra para o lado esquerdo. Então, a parte da frente da nossa capa, vou fazer um F grandão aqui, tá pronto. Olha que simples, pessoal. Agora, nós vamos fazer a parte das costas. Eu vou virar o papel ao contrário, simplesmente só para que eu tenha mais espaço para explicar para vocês. Mas lembrem-se de manter o mesmo posicionamento do tecido, tá? Não vão muito além disso, não invertam o fio, cortem um fio em uma peça em contrafio e a outra em fio reto, que isso dá defeito, não façam isso. Eu só vou virar o papel ao contrário para fazer um encaixe mais fácil, tá? Um encaixe mais fácil aqui para vocês visualizarem. Bom, então, para a parte das costas, eu vou marcar aqui o meu ponto A, aqui no cantinho, né? Então eu tenho aqui o meu ponto A. Do A para o ponto A' vai ser a mesma abertura do decote da frente, ou seja, metade do ombro mais 1 centímetro. Então, aqui eu tenho meu ponto A'. E do A para o A1, aqui no centro-costas, essa linha aqui vai ser minha linha de centro-costas, eu vou colocar 2 a 3 centímetros aqui, tá? De 2 a 3 centímetros. Então, aqui eu tenho meu ponto A1. E eu vou conectar A1 com a linha para desenhar o decote das costas. Lembrando que, pessoal, joguem a curva, a cabeça da curva, em direção ao ponto A', tá? Então, façam isso em direção aqui, ó, o ponto A'. Do ponto A' até o ponto B, eu vou colocar a mesma medida que eu coloquei lá no centro-frente da capa, lá na frente. Então, a mesma medida. 1,30 m. Ah, Léo, precisa ser 1,30 m? Não, vai depender do gosto e da vontade de vocês, tá? Vou descer aqui o papel um pouco para ficar mais fácil. E agora, do A1 para o meu B', nas costas eu posso fazer maior. Se eu quiser que ela arraste um pouquinho no chão, se eu quiser que ela tenha um efeito mullet, ela pode ser bem maior. Então, se eu coloquei 1,30 m aqui na lateral, eu posso colocar na parte das costas, por exemplo, 2 metros, se eu quiser. Vamos supor que eu queira que ela tenha uma leve cauda. Então, eu vou colocar aqui, ó, meu ponto
belinha. Aí o que eu vou fazer para encaixar a parte das costas e não ficar uma capa bicuda, com um bicão aqui no centro-costas, para ela ficar levemente arredondada. O que a gente faz nesses casos? Nós pegamos a nossa régua, traçamos uma linha esquadrada, uma linha guia esquadrada, né, que vai servir para a gente encaixar. E aí, com a nossa curva, a gente vem, ó, pessoal, apoiando aqui. Eu vou colocar essa linha até um pouquinho mais para cá, que vai precisar. Ela vai precisar um pouquinho mais. Então, a gente vem aqui, ó, e a gente pode simplesmente encaixar a nossa capa, quase como se nós fizéssemos assim, ó, um desenho levemente arredondado somente na parte de baixo. É quase como se ela ficasse um U. Aí vocês vão me perguntar: ah, tá, Léo, mas você está usando a curva francesa menor num desenho de redução de escala. E na parte real, como que a gente faz? Vocês apontem aqui, ó, da linha do decote, 1,30 m, e aí vocês vão, por exemplo, 1,30 m, 1,30 m, 1,30 m. Aí, quando ele começa a distanciar, vocês vão adicionando medida a mais. Então, 1,40 m, 1,50 m, 60, 70, 80, 90, 2 metros, e aí vocês comecem a fazer a curvatura, né? Dessa forma, essa capa ela vai ficar com um efeito mullet e ela ainda assim vai arrastar um pouco no chão. Fica uma capa bem bonita, tá? Então, lembrando que aqui nós temos o nosso centro-costas, tá? Eu vou virar ela ao contrário, vai ficar os pontos de ponta cabeça, mas não tem problema. Não vou virar não, para não confundir vocês. Vou deixar assim. Eu vou marcar o fio paralelo ao centro costas. Então aqui eu tenho fio. E nós vamos cortar também 2 vezes. Por que eu estou fazendo desse jeito? Porque, tendo uma costura aqui no centro-costas, nós conseguimos fazer uma capa bem grandona. Se aqui fosse dobra do tecido, a gente conseguiria fazer uma capa muito pequitiquinha. Quem estiver utilizando um tecido de 2 larguras, pode manter a dobra aqui, tá? Quem for utilizar um tecido com 1,40 m, 1,5 m de largura, aí, no caso, aqui vai ter um recorte, tá bom? Então, pessoal, agora a gente vai recortar tudo à volta. Vou mostrar aqui os pontos de encaixe para vocês. Vou recortar e eu já volto. Prontinho, pessoal, recortei. Então aqui a gente tem a parte da frente e a parte das costas. E aqui é a costura do ombro. Perceberam como a parte das costas ela fica bem comprida? Então ela vai ter o efeito do godê, ela vai formar aqueles gomos e ela consegue arrastar um pouco no chão. Fica bem bonito. Mas é importante que vocês deixem o tecido descansar. Então, prendam ele pela linha da cintura, num cabide, né? Prendam aqui e deixem ele penduradinho. Tanto a parte da frente, da linha da cintura, não, gente, tô com o godê na cabeça. Da linha do decote, tanto da frente quanto das costas, prendam ele lá num cabide e deixem ele em pé descansando por 7 dias. Quem fizer o molde vai ter a vantagem de poder esticar esse tecido, esse corte, depois desses 7 dias, numa mesa e refilar tudo que estiver rabudo ou pontudo, né? Refilar essa distensão que vai acontecer no tecido, que é natural que aconteça esse tipo de distensão quando a gente faz um corte enviesado, que é o que tem aqui. E aqui é o corpo da capa. Ah, Léo, posso fazer uma capa maior? Quero uma capa com uma cauda grandona. Posso? Pode, gente. Aí vocês aumentem o comprimento de acordo com o gosto. Aí fica de acordo com o gosto e a vontade e o modelo que vocês quiserem, tá? Agora, para nós fazermos o capuz, vocês vão precisar da medida do decote, do capuz não, tô falando besteira, da gola, pra gente criar a gola vampira, né, aquela golinha assim pontudinha, vocês vão precisar da medida do decote da frente, então com a fita métrica em pé, vocês vão medindo, apoiando ela assim e medindo o decote da frente e o decote das costas, tá? Vão precisar destas 2 medidas. Então vamos lá, vamos desenhar agora a gola.
das costas e da frente, com os decotes. Bom, então, para fazer a gola, nós vamos precisar do somatório das medidas dos decotes, tá? Lembrando, pessoal, é somente essa medida aqui e essa medida. Não façam ela dobrada, ou seja, todo o decote da frente, né? Todo o decote da frente, todo o decote das costas. Não, eu só vou precisar de metade do decote da frente e metade do decote das costas. Ou seja, é somente essa medida aqui, tá? Por quê? Ih, desfocou, gente. Deixa eu gravar o foco aqui, porque senão ele vai ficar indo e voltando. Pronto. Por que que eu só preciso dessa metade? Porque eu vou desenhar meia gola. E aí vocês vão cortar ela dobrada no tecido, tá? Aqui a gente tem, ó, metade da circunferência total do decote da peça, tá bom? Bom, então vamos lá. O que que eu vou fazer? Eu vou precisar traçar uma linha com a medida do decote das costas mais a medida do decote da frente, tá? E eu vou marcar aqui, pessoal, o meu decote das costas. Então, de A até B, eu tenho a medida do decote da frente mais o decote das costas. E de A até C, eu vou ter a medida do decote das costas. Agora, eu vou subir 12 centímetros de maneira esquadrada a partir de A. Então, eu vou subir aqui, ó, pessoal, 12 centímetros a partir de A e vou marcar o meu ponto, a linha. Aqui eu tenho o meu ponto, a linha. E vou subir de B para B' a mesma medida, os mesmos 12 centímetros. Sempre esquadrando, tá, pessoal? É muito importante que mantenha o ponto de esquadro aqui para não ter erro, não dar nada errado, tá? Não é o que a gente quer. Então tá, pessoal. Agora, o que é que nós vamos fazer? Né? De A para a linha são 12 e de B para B', aqui o B' também 12 centímetros. E agora eu vou conectar a linha com B'. Vou fechar esse retângulo aqui, ó. Pronto. E já vou marcar a medida do meu decote das costas nessa linha superior aqui, tá? Eu vou marcar agora o meu ponto C'. Então, aqui é o ponto C'. Feito isso, pessoal, eu vou subir na linha do centro-costas. Então, de A até a linha, aqui, ó, é centro-costas, tá, pessoal? Eu vou subir aqui, nessa parte, 2 centímetros. Então, de A para A1, eu vou medir 2 centímetros e marcar o meu ponto A1. Depois disso, pessoal, eu vou vir com a minha curva francesa menor e eu vou conectar A1 com B, tá? De modo que eu vou colocar aqui, ó, a curvatura da minha curva francesa, a cabeça da curva em direção ao ponto A1. Então eu venho aqui, conecto desta forma aqui, tá? Faço uma conexão arredondada. Depois disso, eu vou, partindo de B' para fora, medir 2 centímetros e eu vou marcar aqui. O meu ponto ficou bem em cima do B, né, pessoal? Eu vou marcar aqui o meu ponto B1. Então, aqui eu tenho meu ponto B1. E eu vou conectar o ponto B até o ponto B1, mas eu vou passar do ponto B1. Então, ó, eu vou conectar. Primeiro eu vou conectar aqui, ó, de B até B1. Conectei aqui, pessoal.
E agora eu vou, nessa mesma inclinação que eu tenho aqui, eu vou subir mais 2 centímetros, tá? Então eu vou subir mais 2 centímetros a partir de B1 e marcar o ponto B2. Feito isso, eu vou conectar agora com a curva francesa maior, não vou usar a menor, vou usar a maior, o ponto A' até o ponto B2, ou o ponto B2 até o ponto C'. Por exemplo, ó, o meu aqui tombou em direção ao C'. Tá ótimo, pessoal. Então, ó, pronto. Prontinho. Feito isso, eu já tenho a gola da capa de vampiro. Não é uma gola mega gigantesca, até porque para fazer aquela gola que fica super em pé, super grande, tem que entretelar, tem que fazer um tipo de estruturação um pouco mais difícil, mais avançado. Gente, aqui eu quis trazer uma coisa, uma modelagem simplificada, descomplicada, que todo mundo tem condição de fazer, tá? Seja uma pessoa mais avançada na modelagem e na costura, ou uma pessoa mais iniciante, vai conseguir fazer tranquilamente, tá bom? Bom, então, o centro-costas aqui vai ser na dobra. Então, aqui vocês vão cortar na dobra. O fio, ele é reto, paralelo ao centro-costas. Então, o fio é reto, paralelo aqui ao centro-costas. E vocês vão fazer o corte 2 vezes na dobra. Porque essa gola precisa ser dupla, ela tem que ter acabamento interno e externo. Então, por isso que ela é cortada 2 vezes na dobra. Então, olha que fácil, pessoal, tranquilinho fazer, né? A gola aqui da capa de vampiro. Agora vamos voltar para a versão bruxo, bruxa ou mago da capa. E vamos fazer o capuz. Para fazer o capuz, pessoal, neste exato momento vai aparecer aí na tela uma tabela. Vocês printem a tabela, porque eu estou dando sugestão de tamanho P, M, G, G1, G2, G3 e G4. Ou seja, bastante opção de tamanho aí, uma grade de tamanhos bem interessante, tá bom? Então printem essa tabela porque nós vamos precisar desta medida, dessas medidas aí que estão na tabela. Então, vamos lá. Vamos começar o traçado aqui do nosso capuz. Vamos traçar uma linha vertical com a medida de A até B. Vai ser de acordo com a medida da tabela, tá, pessoal? Então, por exemplo, se eu for fazer o tamanho M, essa medida aqui, de A até B, vai ter 44 centímetros, por exemplo, tá? Então, sigam as medidas da tabela que eu deixei para vocês. De A para a linha e de B para B linha, a mesma medida da tabela. A largura aqui vai ser do nosso capuz. Então, se for no tamanho 42, por exemplo, aqui vão ser 30 centímetros, tá? Façam isso de forma esquadrada, tá, pessoal? Eu não estou esquadrando aqui porque eu já fiz um pré-desenho para ser mais rápido, mais fácil também, para o vídeo não demorar uma eternidade e para simplificar a explicação. Então, aqui vai ser a largura. Ah, Léo, mas eu quero fazer uma largura de capuz mais intensa. Quero fazer ela maior. Eu posso? Pode. Vocês podem aumentar. Quanto mais aumentado for esse capuz, mais dramático ele fica. Isso vai ser de acordo com o gosto, vontade e modelo da peça que vocês vão confeccionar, da capa que vocês vão confeccionar. E agora eu vou conectar a linha com belinha. Fazer isso. Pronto, fechei o retângulo do tamanho aqui do capuz. Agora eu vou marcar de B para cima e de belinha para cima, né, de B para C e de belinha para C', 10 centímetros, tá, pessoal? 10 centímetros. Essa medida é padrão para todos os tamanhos. Então, 10 centímetros para cima, para achar o ponto C e ponto C'. E agora eu vou conectar C e C'.
Prontinho. Feito isso daqui, eu vou achar os pontos médios, o ponto B1 e o ponto C1, que vão estar na metade dessa largura, tá? Então, eu tenho aqui o ponto médio, o ponto B1, e aqui o ponto C1. E posso conectá-los também. Tranquilamente eu vou fazer a conexão. Subir um pouquinho aqui o papel, pessoal, só para facilitar. Isso, conectei eles aqui. Agora, eu vou vir de B1 para E vou subir nessa linha 2 centímetros. Então, do B1 para cima, vou medir 2 centímetros e vou marcar o ponto E, aqui. E do ponto C' para dentro, também 2 centímetros, eu vou marcar o ponto C2, tá? Agora nós vamos desenhar a parte interna, a parte de baixo, a parte inferior do nosso capuz, que vai ser costurada com o decote, né? O decote da frente e o decote das costas, no caso. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou pegar minha curva francesa menor e eu vou posicionar ela conectando o ponto C2 e o ponto E. Primeiramente, eu vou fazer isso daqui, tá? Fiz uma leve curva. Agora eu vou virá-la ao contrário e eu vou conectar a curva que eu fiz até tombar lá na linha aqui, ó, do ponto B e do B1, tá? Ah, Léo, mas não vai bater no ponto E. Não tem problema, o ponto E é o ponto guia pra gente achar esse desenho em S pro nosso capuz. Então, ó, pronto, dessa forma aqui, ó. Perceberam que ficou uma linha quase que um S bem sutil? E isso daqui é a medida que vai ser costurada no decote. Muito importante, essa medida da largura aqui do capuz está mais larga do que a medida lá do decote da capa. E para isso, vocês vão franzir essa parte aqui toda na costura. Então, toda essa distância do ponto C2 e do ponto E do ponto B, aqui embaixo, vai ser toda franzida para caber no decote. Isso vai fazer com que esse capuz fique mais fofinho, dê aquele ar daquele capuz que cai, sabe? Igual na ilustração que vocês estão vendo da feiticeira que eu fiz no vídeo passado. Quem quiser assisti-lo, eu vou deixar no final do vídeo um link direto para acessar o vídeo dessa ilustração. Que modéstia à parte, gente, eu gostei muito, achei que ficou super bonito. Bom, agora nós vamos marcar o ponto, a linha F' e a linha F. Então, do A' para baixo, a gente vai medir 11 centímetros, que também é medida padronizada, então todos os tamanhos, vamos marcar o ponto F'. E do A' para cá, os mesmos 11 centímetros para marcar o ponto F. Feito isso, pessoal, eu vou conectar com a régua retinho o ponto C2 ao ponto F. Aqui é reto. E vou conectar com a curva francesa menor, F' com F para fazer a parte arredondada aqui do capuz. Desta forma aqui, pessoal. E fazendo isso, o capuz está pronto. Toda essa parte aqui interna é o molde do capuz. E isso tudo aqui, ó, pessoal, toda essa parte de fora vai sair e toda essa parte de fora aqui também vai sair. E aqui também vocês vão tirar, né? O capuz ele vai ser só esse desenho interno aqui. Vão marcar a posição de fio. Então, o fio. E vão cortar 2 vezes ou 4 vezes, se quiserem fazer ele forrado. Lembrando que o ponto C2, ele é o ponto do centro-costas. Vocês podem considerar que essa linha de C2 até F' e F corresponde ao centro-costas da peça, tá? Para vocês
encaixarem certinho. E assim nós concluímos a modelagem aqui da nossa capa de bruxo, de mago, de bruxa, de vampiro. Eu espero que vocês tenham gostado dessa variação. Eu quis trazer uma capa. Afinal de contas, ela não precisa ser somente uma capa de Halloween. Vocês podem utilizar em outras peças, né? Dá para fazer ela mais curtinha e com um tecido felpudo e fazer tipo uma pelerine para usar no frio. Dá para criar ela num tecido leve, fluido e usar às vezes com um vestido de festa. Fica bonito também, tirando, por exemplo, o capuz e colocando uma golinha, ou fazendo sem gola, né, com um decote careca. Isso vai ser de acordo com o gosto e vontade. Deixem para mim nos comentários a palavra capa, se vocês gostaram do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho de notificações, porque isso ajuda muito o canal, ajuda o crescimento. Curtam também, pessoal, deem um like, comentem, compartilhem e eu espero vocês na nossa próxima semana, no nosso próximo vídeo e na nossa próxima videoaula também, porque o quadro de modelagem descomplicada sempre vai existir aqui no canal. E para quem quiser acompanhar um pouco o meu trabalho, conhecer um pouquinho mais a respeito do ateliê, eu vou deixar o link das redes aqui na descrição do vídeo para vocês acompanharem e conferirem um pouquinho, tá bom? Beijo para todos e até o vídeo da semana que vem. Tchau, pessoal!